E existem dias que a gente se auto-sabota, não acredita em si mesmo. E o grande diferencial entre as pessoas que dão certo e as pessoas que não dão certo é que as pessoas que dão certo sobrevivem a esses dias. Elas não desistem por causa disso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Eu não sei o número do episódio, porque no episódio anterior que a gente gravou há pouco tempo, eu perguntei o número e nem eu nem o Gui a gente sabia. Mas muito a gente bem. Estabeleceu que já são um ano de gravação ininterrupta toda semana com conteúdos aqui para vocês, feitos com muito carinho. Feito isso, hora de começar a conectar com você, que já conhece o Partners e por algum motivo ainda decidiu que não sabe se vem ou se não vem. Obviamente seria tendencioso, seria estranho da minha parte falar para você não vir. Mas de verdade eu vou abrir aqui a conversa te convidando a olhar para uma ótica diferente de negócio. Como empreendedor e te deixar mais tranquilo de que essa jornada do empreendedor, que é sim uma jornada muito solitária, muito difícil, não precisa ser assim, tá bom? É uma decisão tua. Hoje eu sei que vai doer o que eu tô te dizendo, mas é uma decisão tua. Se você não tá, não seja nem no Partners, tá bom? Qualquer outro programa de consultoria, mentorias, ou seja, qualquer lugar que represe o teu próximo nível e as pessoas que estão no teu próximo nível, você tá com medo de investir, provavelmente é a decisão certa a fazer. Porque nenhuma das decisões que na minha vida empreendedora eu tomei, pelos quais ela não me deu frio na barriga, não foram as decisões mais corretas. Eu quero que eu tinha extrema certeza, provavelmente já tomei ela tarde demais, é por isso que eu tinha tanta confiança. Posso aproveitar o gancho? Claro, bora! Cara, quando a gente entrou no Partners, a Kaizen faturava um total de R$0 por mês. Nossa! Então, pior cenário que isso não existe. Frio na barriga, João, foi apelido. Mas aí, fica aí o exemplo, sejam loucos que eventualmente dá certo. E hoje eles estão aqui. É um spoiler. Eu já vou apresentar o João da Kaizen, mas calma. E também vai estar no título do vídeo, né? Então, vai estar lá, então enfim. Tá tudo bem. Mas, de novo, analisa e pensa que o teu próximo nível pode estar na tua próxima decisão. Então, não vacila. Quer saber um pouquinho mais do que o programa Partners pode proporcionar? Vai lá em Partners Adventures, no Instagram tem a bio com tudo que a gente pode ter efetivamente de produtos, soluções, enfim, serviço. Inclusive, na data que a gente está gravando aqui, esse podcast, provavelmente ele vai antes pro ar, tá? Mas eu não sei exatamente essa linha do tempo como ela vai funcionar, mas vai ter um evento de alto nível chamado PXPE. É a nossa segunda edição que realmente a gente está trazendo para o mercado. Então, se você que tem um negócio, eu tô no Partners, se você já tá no Partners, tem obrigação de ir, né? Tem obrigação de ir. Então não venha com essa. Aqui, ó, tem que ir também, tá falando, mas vai ter que estar lá. Já sabe, já puxei a orelha dele. Mas óbvio que vai estar lá. Mas tem que estar. Por que tem que estar? O PXPE é um evento que a gente cuida com muito carinho. A gente faz ele com muita dedicação de cada frame de minuto daquele evento. Como assim, Thiago? Cada passo do evento é pensado para gerar o máximo de conexão e transformação. Não é só um evento de nós para o público. Não é a gente que vai subir simplesmente num palco e ficar lançando informações ao vento e vocês, ou no caso nós, como a gente vai em outros eventos, tentar pescar essas informações de uma maneira desesperada e de lá tomar alguma decisão em base a um monte de anotação que você não faz ideia do que está acontecendo. O PXPE é feito para ser um evento de menor quantidade de pessoas, mas de maior qualidade dessas pessoas. Qualidade no sentido de nível de empreendedorismo. Simples nível assim. De maturidade. Exato. Né? Então ali você vai se conectar com outros empreendedores que estão no campo de batalha. Então, se você quer aumentar a sua rede de networking, fazer negócio, aprender com quem está de verdade no campo de batalha, PXPE é o teu evento do ano. Se eu fosse você, eu iria em todos. E teria de lá sair com uma sacada ou com um negócio. E o PXPE vai te proporcionar isso. Então, não vacila. Vai lá na bio do Instagram do Partners, vai ter lá o link pro PXPE. Entra, garante. Por que eu tô falando isso de novo? Falei pro João hoje no nosso almoço. É limitado. Infelizmente, deu 150... Acabou. E aí, não, vou no ano que vem. Tudo bem, no ano que vem é uma outra experiência, um outro lugar, outros palestrantes. Esse ano, Sobral... Rafa Kiso, fundador da MLabs, o André, o fundador da Rede Station,
A Malu também, que é Malu Perrini, também do grupo, que tá ali direto fazendo uma série de podcasts. O Sócio é um dos melhores podcasts que eu já vi. Cara, além disso, a própria Carol, que é a nossa manager de creator aqui, de criatividade, aqui dentro da Adventures, também vai estar lá no palco para falar sobre isso, como é que você consegue, como é que a gente consegue extrair criatividade e colocar isso para fora em matéria de resultado para cliente. Então, sim, não faz o menor sentido não estar. Então, feito todo esse jabá, vai lá, mais informações está no site, na landing page, no perfil, vai lá. Feito isso, a gente já deu um spoiler, João da Kaizen, mas vamos fingir que a gente não sabe quem tá aqui. Ninguém sabe quem é, que não tem título no vídeo, que eu não falei nada que ainda. Não falou nada, mas uma coisa eu curti. A gente vai começar depois deste ponto de partida, do absoluto zero. Então vai ser assim, como sair do absoluto zero e começar um negócio que já tá performando com bastante, eu não vou falar. Fala aí, João. Se apresenta pra galera do Pod. Gente, um prazer. Obrigado, Thiago, por receber aqui. Obrigado ao Partners pelo convite. É um prazer gigantesco estar aqui, de verdade. É incrível o quanto a Kaizen cresceu de 1 ano e 6 meses para cá, que é o tempo que a gente está dentro do programa. Eu estava mostrando para o Thiago hoje o nosso novo escritório. A gente está com meia sala em um prédio comercial muito famoso em Manaus. A gente é de Manaus, inclusive, já fica aí o adendo. Então, não se limite a tomar decisões puramente pelo financeiro, nesse caso. Exato. É muito difícil de entender, é muito arriscado, dá frio na barriga, mas eu vou puxar aqui o gancho do PXPE. Não é barato, obviamente não é barato. Não é. Dinheiro não nasce em árvore, a gente sabe. Mas é um investimento que com certeza vai te dar retorno. Perfeito. E uma coisa interessante aqui, João, na construção do PXPE, por exemplo, ele não é o objetivo dele não é o lucro através de bilheteria. Que nem os grandes summits aí do Brasil. Exato, enfim. Não é isso. Então assim, a gente praticamente, eu posso até estar com dado um pouco equivocado, mas não foge muito disso não, é quase que a totalidade reinvestida dentro do evento, que além de tudo, que nem eu falei, esse evento é em Interlagos. Então ele tem todo um aparato de estar no melhor lugar de São Paulo. O ano passado foi no melhor hotel do Rio de Janeiro, de frente para a Barra da Tijuca, que é o Grand Hyatt. Então assim, e os próximos é sempre daqui para cima. Então são sempre experiências diferentes e dentro dessa experiência ela vai ter um dia de troca de muito network, muito alto nível. E de todos os níveis possíveis, dentre os participantes, qualquer pessoa vai conseguir conversar com os palestrantes. Isso. Qual que é a possibilidade de alguém conseguir falar com o fundador da RD Station, por exemplo? Não, nem no RD Summit você vai conseguir. Exato. Nem lá você vai conseguir. E é loucura isso. Então assim, de novo, não é só chovendo no meu olhado, é porque a gente está chegando perto e eu sinto que tem algumas pessoas que eu gostaria que tivesse lá, que eu sei que iria acelerar 1 ano em 1 dia, não tá fazendo porque tá com medo. E de novo, eu respeito e eu sei que dinheiro não nasce em árvore. Não é essa a ideia. E que não é barato. A gente poderia fazer um evento de menor porte, menor qualidade, com ticket mais acessível e esgotar rapidinho. Não é essa a proposta. Sim. De novo, a gente quer pessoas que querem ir pro game de verdade. E isso, já pego um gancho aqui, João, e uma coisa que eu quero saber de você. Porque eu vejo muita gente com medo de investir. Eu não tô falando agora do programa, tô falando no geral. Putz, eu vou ter que trazer uma pessoa, mas essa pessoa é cara. Eu vou ter que trazer um computador, mas putz, tem esse daqui que é tão mais barato. Vou pegar uma sala, metade de um prédio. Não, mas eu posso ficar aqui no escritório, que é o quintal da minha casa, home office, enfim. Cara, o que foi que clicou para você? Porque a Kaizen ela tem pouco tempo de existência, mas ela cresceu aceleradamente, assim, de maneira rápida demais, exponencial total. E eu queria ver, cara, o que fez com que você realmente não pensasse nessa condição. Cara, vamos lá. Primeiro eu vou me introduzir rapidinho. Eu não gosto de falar muito do eu, mas sim do que a gente está construindo ali, do que a Kaizen está se tornando. Legal. Mas o João, eu tenho 23 anos, por incrível que pareça. O cara é meio surrada, mas eu tenho 23 anos. Na verdade, eu tenho 22, vou fazer 23 no final do mês agora, dia 27 de março. Então, chegando lá. Tá chegando lá. Eu sou de Manaus, fui nascido e criado em Manaus. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Morei nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos e isso também eu acho que ajudou bastante para eu conseguir ter essa visão com tão pouca idade. Legal. E no final de 2020,
Desculpa, no final de 2021, eu peguei Covid e fui internado, fiquei 11 dias internado. Pois é. Fiquei 11 dias internado, 5 dias na UTI, vim de UTI aqui para São Paulo. Eu peguei Covid mais ou menos no dia 25 de dezembro, ali no Natal. Um fato bem interessante que minha avó pegou junto comigo, nem tossiu. Mas acho que eu tinha 20 anos na cara e mesmo assim... Não, aquela era uma época que era fator sorte, né? Pegou errado. E foi justamente na pior crise de oxigênio que teve em Manaus, que isso aí no Brasil inteiro todo mundo ficou sabendo. Então não existia nenhum leito de UTI em Manaus, nem pagando trilhões de reais não conseguia achar. Mas eu consegui vir de UTI para São Paulo, enfim, o tratamento deu tudo certo, mas foi uma virada de chave na minha vida. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha que usar de alguma maneira tudo aquilo que eu aprendi para fazer algo útil para mim e algo que eu gostasse. A Kaizen em si, ela começou a surgir um pouco depois disso. Ela começou a sair do papel por volta de agosto de 2021. Isso, 2021. Olha que eu tenho tatuagem do ano que eu fui, do dia que eu saí do hospital. Então foi mais ou menos no agosto de 2021 que a gente começou a idealizar, a brincar com sociedade, ver quem quer entrar, quem quer sair, o que quer fazer o quê. Mas de fato... Mas você já tinha uma vivência nesse universo. Sim. Minimamente já tinha um conhecimento nesse universo. Nos Estados Unidos eu trabalhei com produção de mídia. Então eu meio que já estava dentro do mundo. Tá. E além disso eu fiz uma especialização em gerenciamento de marketing em Harvard também. Enquanto eu estava na faculdade, então de fato eu tinha muito conhecimento teórico e um pouco operacional do que é marketing de um modo geral. Aí, enfim, a Kaizen começou de fato, a gente emitiu a nossa primeira nota em março de 2022. E a gente entrou no Partners em janeiro de 2022. Contra-intuitivo. Completamente maluco. Gente, não façam isso. Foi assustador, mas foi um final bom. Cara, eu vou te dizer que a loucura ajuda. Foi um risco muito grande, mas extremamente calculado, porque eu não consigo nem mensurar o retorno que esse investimento trouxe pra gente até hoje. A Kaizen só é o que é hoje, que eu vou já explicar o que é hoje, por causa porque a gente entrou no Partners. O fato de a gente ter entrado no Partners fez com que o nosso produto fosse completamente diferente de qualquer coisa que existisse em Manaus. Então, hoje eu afirmo com muita certeza que dentro do nosso ticket a gente tem o melhor produto em Manaus. Sem dúvida. Mercados, né? Cada mercado tem suas peculiaridades. O Brasil é um país gigantesco, então cada cidade tem suas peculiaridades também. Mas o conhecimento que a gente adquiriu lá no começo, não sei como é que está a estrutura do programa hoje, que a gente entrou tem um tempo já e o programa está sempre em constante evolução. Sim, sim. Mas a gente entrou na época que você pegava 2 meses de imersão e esses 2 meses foi uma faculdade para mim. Eu, de fato, aprendi tudo que a gente está aplicando na prática hoje e ganhando dinheiro fazendo isso hoje, né? Então, meio que veio tudo a calhar. Durante 2 meses eu tive uma imersão gigantesca no mundo e depois, logo no final, a gente começou a faturar em cima disso. A Kaizen começou comigo e com o John, que é um sócio que está lá em Manaus agora. Eventualmente, a gente contratou uma UX designer, porque a gente começou com um projeto de tecnologia. Legal. Eventualmente, a gente contratou um desenvolvedor, que é o Vitor, que estava aqui ontem, que mora aqui em São Paulo. E aí foi crescendo. Hoje a Kaizen está com pessoas diretas e indiretas, mais ou menos 20 colaboradores. É muito rápido. Isso é uma timeline muito curta, gente. A gente está falando de ano passado. E a gente está no começo do ano. Então, num período de 1 ano de evolução, a gente saiu do zero a uma empresa de verdade. Eu digo isso. E a gente só conseguiu fazer isso por causa do Partners, não tenho dúvida nenhuma. E João, na verdade, é óbvio que a gente só deu o caminho, quem caminhou foram vocês, e a gente falou até há poucos minutos atrás, mas provavelmente para quem estiver escutando há 1 semana atrás, que foi o episódio anterior, sobre a questão da diferença, né? A gente oferece um programa, ele é igual para todo mundo. Sim. E tem agências dentro que vão numa velocidade, tem outros que vão... Assim como qualquer produto, existem certos clientes que vão ter um fit muito grande com o produto, vão evoluir bem dentro do sistema que tu está criando, e tem outros que nem tanto. Exato. É natural. Mas eu sinto que o denominador comum de tudo isso é o empreendedor.
Então, Sim. o quanto que ele está disposto a ouvir mais do que falar. Cara, a gente calou a boca, escutou e aplicou tudo que a gente ouviu. É isso. E o resultado tá aí. O resultado tá aí e tá crescendo e a gente vai... Esse ano eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado muito melhor do que a gente tá planejando. E, de fato, isso já tá se tornando realidade, mas é muito por essa capacidade de escuta ativa, de escutar quem tá no mercado e aplicar. Tá, e cara, me diz uma coisa, como é que vocês desenharam a ideia da Kaizen? O que vocês miraram como negócio? Para onde? Que tipo de nicho? Era subnichada? A gente começou analisando o mercado em Manaus. Uhum. O mercado em Manaus, ele é, assim como em muitas outras indústrias lá dentro, é prostituído na guerra de preços. Perfeito. Então, dentro do nicho de agências de publicidade, agências de marketing, isso é uma realidade. Hoje a gente é mais caro do que, eu imagino, que qualquer agência em Manaus. Perfeito. Grande ou pequena, gigantesca, eu acho que o nosso preço é o mais alto hoje. Mas isso não impede a gente de crescer. Pelo contrário, alavanca. Porque ao invés de procurar, sei lá, 30 clientes a um ticket de R$4.500, a gente fica com 15, 16 a um ticket de 8, 9, 10 mil reais. Perfeito. Mas enfim... O grande ponto, Thiago, é ter frequência e sequência. O que é isso? Um conceito de pedagogia que o Yuri, que é o outro sócio da Kaizen, me ensinou um tempo atrás, e a gente aplica isso com muita força dentro da Kaizen. Todo dia ser um pouquinho melhor e perseverança, porque não é fácil. Todo mundo que está dentro do Partner está passando por mais ou menos a mesma jornada. E existem dias que a gente se auto-sabota, não acredita em si mesmo. E o grande diferencial entre as pessoas que dão certo e as pessoas que não dão certo é que as pessoas que dão certo sobrevivem a esses dias. Elas não desistem por causa disso. Perfeito. E frequência e sequência. É sempre seguir em frente. Por mais que não pareça no curto prazo, em dias, meses, que você está crescendo, quando você aumenta esse span de tempo para um ano, olha aí o que a Kaizen é em um ano. Foi um crescimento exponencial. Tu acha que a tua jornada fora, tendo acesso a um outro formato de ensino, um outro formato de pensar em informação, de pensar essa questão, interferiu na jornada? Porque a jornada de vocês, obviamente, eu não quero abrir números aqui, não é a ideia. Uhum. Mas assim, obviamente, a gente sabe porque a gente está nessa parceria acelerando vocês. E é assustador mesmo, assim, o quanto que vocês cresceram. É muito assustador, é muito fora da curva. Sim. Eu quero tentar extrair o máximo do teu DNA, da tua mente, para poder convidar os outros a acelerarem também. Eu sou muito privilegiado. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, estudei em escola particular minha vida inteira, só que isso acaba me pondo num ponto de largada um pouco à frente da grande maioria das pessoas, naturalmente. Com certeza a minha vivência nos Estados Unidos foi um estalo. Porque no Brasil eu não sei como é que seria, porque eu fiz faculdade de business nos Estados Unidos. Então, tudo que eu sei sobre gerenciamento de negócio hoje eu realmente aprendi na faculdade. A faculdade me ajudou muito a saber entender o negócio, a saber como que se opera um negócio. Desde skills tipo contabilidade, financeiro, até gerenciamento de pessoas, por exemplo. Isso, de fato, eu aprendi na faculdade. Então, eu acho que a velocidade está muito ligada também a quem está encabeçando a Kaizen, que sou eu, o Yuri e o John. E o quão alinhado é a nossa missão. De crescer e de realmente entregar o que tem que ser entregue, e não o que é mais fácil para a agência. A gente já começa a entrar nesse ponto também. O nosso produto, ele é melhor para o cliente, não para a gente. Cara, a gente tem uma carga operacional gigantesca. O nosso produto ele é muito robusto, mas para o cliente vai ser melhor, porque vai trazer mais resultado para o cliente. E eu acho que esse é o princípio principal é sacanagem, mas é o princípio geral da Kaizen, é que a gente sempre vai propor o que é melhor para o cliente e não o que é melhor para a gente. Então, o nosso produto ele é construído em cima desse princípio. E é exatamente o que as outras agências não fazem em Manaus. Isso você acha que melhora a retenção ou melhora efetivamente já move ponteiro de cara, né? Isso é óbvio. Se você está colocando o que é melhor para o cliente, naturalmente isso gera resultado na ponta.
Mas vocês também têm uma taxa grande de retenção. Sim, a gente perdeu um cliente até hoje só. Então o churn é baixíssimo. E a gente perdeu esse cliente justamente porque a empresa não tinha maturidade para receber a gente. A empresa é gigantesca, não vou abrir o nome, obviamente, mas a empresa faturava 300, 400 milhões de reais por ano. Então não é uma empresa que está começando agora, é uma empresa que tem 30, 40 anos de mercado. Só que mesmo assim não tinha maturidade para receber o que a gente estava propondo ali. E é natural que isso aconteça às vezes. Sim. Em Manaus, especialmente, eu vou repetir muitas vezes, porque o mercado de Manaus ele é diferente. Não é que ele seja mais arcaico ou mais evoluído, ele é diferente. Mas eu acredito assim, isso não é uma crítica, né? Não é uma crítica. Constatação. É um fato, Brasil, exatamente. Do Brasil para os Estados Unidos, você tem um delay de pelo menos de 5 a 10 anos. O que acontece lá, os Estados Unidos está na nossa frente. E eu acho que do eixo sudeste para outras regiões do Brasil, você também tem esse delay. Exato. Então, aqui em São Paulo é onde a coisa acontece, naturalmente. Então, a gente está um pouco mais avançado numa linha do tempo. Tu pega num ponto muito interessante, porque a gente desenhou nosso produto muito em cima do método Lab, que vocês ensinam na imersão. Não é uma cópia e cola do Mas não tem Lab. problema, a gente até sugere que vocês só criem um novo rótulo, mas entregue a mesma coisa, faça o mesmo processo. Mas isso... O processo enlatado do método Lab, por mais que não seja ipsiliteris, a gente está fazendo algo que ninguém faz lá. Hoje a gente não se posiciona como agência de publicidade, nem como agência de marketing. Hoje a gente se posiciona como um escritório de marketing. A gente é uma mistura de consultoria com agência. Legal. Então a gente pega o melhor dos dois mundos. A gente pega o melhor da consultoria, que é não só identificar problemas, mas sim resolver os problemas que a gente identifica. Legal. E o melhor da agência, que é a publicidade, que é comunicação, propaganda, marketing. E a gente hoje foca em terceirização de marketing. A gente tem um produto que a gente chama de MaaS, que é Marketing as a Service. E aí a gente está botando a nossa força comercial em cima desse produto e a gente tem visto uma aceitação grande no mercado. E de novo, considerando que Manaus é um mercado que não paga bem. Sim. Porque ele não entende ainda o valor disso. Mesmo assim, com a nossa estratégia comercial firme de não negociar preço, a gente consegue dar certo. Loucura. E esse método, não sei se o time trouxe essa informação para vocês, né? Esse método foi desenvolvido com base na VaynerMedia, que é a empresa do Gary Vee, no Gary Vaynerchuk. Então, se vocês não conhecem, provavelmente devem conhecer, tem que conhecer. E o método ele puxa muito da eficiência das empresas de tecnologia. A Kaizen hoje é uma empresa de tecnologia e marketing. A gente tem uma software house, a gente consegue produzir software por encomenda. Legal. Mas hoje o nosso produto principal é o marketing e a software house normalmente atua em suporte aos clientes de marketing, além de alguns clientes spot também. Mas cara, a gente pega a eficiência da indústria de tecnologia que vem maturando há muito tempo e aplica a uma indústria que estava relativamente parada no tempo, que é a indústria de publicidade aqui no Brasil. Em São Paulo nem tanto, mas no resto do Brasil isso é muito, muito presente ainda. Sim. Empresas muito tradicionais que não se atualizaram. Então a gente está pegando a eficiência de algo que se atualiza constantemente e aplicando em algo que não se atualiza constantemente. E de onde vocês tiraram a ideia de mudar o negócio, pivotar ele não para algo mais tradicional? Porque tem mercado para o tradicional. Eu entendo que tem mercado para o tradicional. Sim. Lá. Mas por que vocês entenderam e resolveram pegar um outro caminho? Cara, primeiro porque a gente se alia muito à tecnologia. Tudo que a gente entrega é muito junto da tecnologia. Tá no DNA da empresa, tecnologia, integração API, CRM, tecnologia de marketing, tecnologia de web, tecnologia de desenvolvimento, tá tudo dentro da nossa entrega naturalmente. Qualquer cliente que entra na Kaizen hoje recebe isso no pacote. A gente não simplesmente vai agenciar mídia para ele. Claro que isso faz parte do processo. Sim. Mas, de novo, a social media é uma ponta do iceberg. A mídia é uma ponta do iceberg. Tudo depende da estrutura. Perfeito. Da estrutura que você monta para fazer esse cliente crescer. Legal. Perfeito, perfeito. E dentro desse... até acho que vou voltar um pouquinho.
até para não deixar o pessoal também tão curioso assim, esse método não tem nem como explicar, nem que não é nem omitindo a informação, gente. É que é muito complexo. É complexo, não dá para explicar no podcast, mas vou tentar resumir a ideia. Eu vou usar o que eu uso no nosso pitch comercial. Boa. O método, ele é um método de segmentação de público, basicamente. Você para de achar com quem você tem que se comunicar, você começa a ter certeza com quem você tem que se comunicar e como. Exato. Numa casca de nós é isso aí, mas é bem mais complexo. Ela nasceu também de uma dor que a maioria das agências sempre reclamou, que é a dor geral do mercado, principalmente para o mercado de PME, né, o mercado mais baixo. O mercado mais alto é outro nível de jogo, mas era sobre volumetria. O cliente quer volumetria, eu explico que às vezes não é isso, o cliente, eu não sei o que oferecer, não sei como diferenciar. E esse método, ele é sobre você não tentar efetivamente empurrar a tua verdade ou a verdade do cliente, mas de um jeito que você consiga colocar dentro de uma sistemática algo pelo qual o mercado vai te dizer, o público vai te dizer para onde você deve seguir. Exatamente. Então ele é muito mais assertivo num curto espaço de tempo. Então imagina que você faz uma onda num formato de um funil. Então você começa maior, mas você vem diminuindo, não ao contrário, que é o que mata as agências. Excesso de trabalho imprimindo aquele barulho, que é um barulho, não é uma música, é um barulho, e o cliente tem a sensação de progresso, mas é patinar, ele tá andando de lado, não necessariamente está conseguindo crescer. E você ele tá fazendo barulho, tá aparecendo, tem número, tem impressão, exato. Mas e aí? Cadê o resto? Exato. Só que o teu estresse operacional, ele é totalmente proporcional, se não o dobro de barulho para dentro, porque tudo isso requer aprovação, ossada, mudança, volta, refação, isso saiu errado, isso daqui, que é o caos operacional de um negócio. Sim. E além do que, quando você vai para um bid, você vai conversar com uma outra empresa, você tem 10 que faz exatamente igual a você. Então, esse método, ele é justamente para você jogar ao contrário, ele choca o cliente, ele deixa o cliente curioso, e na sequência também vai te afunilando, vai te tirando as demandas e você consegue ser muito mais efetivo na condução do resultado do cliente. Interessante que tu trouxe é que, de fato, no sul e sudeste do Brasil, o mercado enterprise ele é um nível de jogo diferente. Mas a gente identificou que esse mercado, lá onde a gente atua, no Amazonas, não é tão diferente assim. Não, é muito parecido, inclusive. Legal. Então, é um gap de mercado gigantesco que a gente tem para explorar. Manaus, acho que é o 7º PIB do país hoje. Então, não é uma cidade com pouco dinheiro. Sim. Pelo contrário. É uma cidade com poucas empresas para fazer o que a gente está fazendo. Eu acho que é uma percepção, tá? Eu não, porque assim, durante a minha trajetória, antes da Adventures e tudo mais, cara, eu tive muito contato com a região norte. Fiz tanto negócio em Belém, que eu vi a gente saindo na porrada aqui, reduzindo 10, 15, 20%, brigando com margem e um marzão azul para cima, assim, inexplorado. Porque adivinha, tem pessoas lá que têm necessidades, querem resultados, querem crescer e não conseguem. Sim. Porque elas precisam de ter parceiro, elas precisam de inovação. Essa solução. Exato. Então quando você ia lá, os caras, era eu quero. Não, mas não tinha negociação de preço. Eu quero isso agora. Então, assim, era perfeito o mercado. Era um mercado inexplorado. Só que ele é mais carente. Você tem que, às vezes, dar um passo para trás. Você não vai achando que uma operação nível, diferente. Que ele está no nível de consciência. Principalmente no nível de atendimento. Exato. O atendimento, ele é basicamente institucional. Tu tem que ensinar o teu cliente a entender teu produto. Isso. Senão não vai funcionar. Você tem que sempre partir de um step para trás e vir... Não acha que aquilo está subentendido, porque não está. Explica para o teu cliente, se for na região norte, como se estivesse explicando para uma criança da 7ª série. Para a criança entender o que tu está tentando falar e vai dar certo. E não é um preconceito. Não é um preconceito, é um fato. É um fato. Então, assim, vamos tratar isso como uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente conversou lá e eu quero te conduzir também para entender um pouquinho daqui. Eu vou trazendo a tua história em uma linha do tempo aqui. Legal. Cara, você vem de uma linha diferente do que realmente é a formação acadêmica das pessoas, então você teve acesso a outros horizontes que eles te proporcionaram uma visão.
Exato. Não encurtou o caminho, te proporciona uma visão. Então você tem uma capacidade melhor e maior de enxergar oportunidade. É muito no sentido de eficiência de tomada de decisão. Você Perfeito. tem uma eficiência melhor ao tomar decisões. Exato. E isso, dali você tem um momento muito forte na tua vida, que aí você efetivamente aí antecipa ainda mais essa curva de aceleração para cima. Uhum. Assume o risco de entrar num programa pelo qual você estava... que assim, a gente não recomenda, não é o nosso P. A gente fez um processo especial para isso, porque a gente entendeu como vocês como empreendedor. Então, não repitam. Então assim, porque não é o cenário ideal. Não. É bem perigoso. A chance de fracasso é muito alta, mas a gente entendeu que tinha algo diferente aqui. Então, beleza, é um voto de confiança e efetivamente a gente não quer que as empresas entrem aqui para que não dê certo. Eu não quero entrar que eu seja o maior custo desse cliente, eu quero que ele seja o investimento dele. Mas rapidamente isso ficou muito claro para nós, porque vocês rapidamente começaram a execução e as dúvidas eram muito focadas de quem está colocando em prática. Porque tem a dúvida conceitual de que, não entendi tal coisa. E a dúvida é tipo, cara, deu isso. É bem diferente. Aí a gente começa a entender exatamente para onde vocês estão indo. Feito isso, eu tenho um DNA de tecnologia, mas se não tivesse o DNA de tecnologia, que eu acredito que isso é um diferencial para poucos, não é para todo mundo. Sim. Que inclusive eu entrei nesse mundo justamente quando eu trabalhei nos Estados Unidos. Apesar da produção de mídia, eu tive que aprender a programar, fazer site, a entender métricas, entender API, enfim. Quem é de tech está entendendo tudo que eu estou falando, mas todos esses aspectos técnicos faziam parte do meu trabalho nos Estados Unidos. Exato. Seria as conexões, né? Você está conectando um sistema em outro. Isso. A grosso modo, grossíssimo modo. E então, feito isso, como é que está a tua visão? Vamos tentar trazer para um âmbito mais clássico de uma agência que ela tem a obrigatoriedade de gerar uma campanha que move ponteiros, que isso vocês também trabalham. Mas, cara, como é que é esse nicho e como é que você vê a oportunidade no mercado norte do Brasil? Cara, não sei a estatística certa, mas a esmagadora maioria das empresas trabalham assim hoje lá. As grandes e as pequenas. Só que não tem mais como fugir dos números e dos dashboards da vida e das métricas e do ROAS, enfim. Não tem mais como fugir disso. Eu acho que, de novo, é uma questão de atraso. Tá. Não incluir a tecnologia na entrega. E eu sei que pro marketing, a primeira objeção é porque é caro. É caro, exatamente. A primeira objeção é muito caro. É caro. Não é para mim. Talvez não seja mesmo. E aí como é que eu quebro na tua visão, como é que eu quebro esse caminho? Como é que eu sigo? Se eu não tenho a tecnologia, porque ela é cara para mim, e para mim caro isso é relativo, isso é um amuleto. É só você pivotar o negócio e gerar o fundo de reserva necessário, faz o primeiro teste e começa a rodar. É a cultura de MVP total. Isso. Na verdade, para você implementar tecnologia na entrega hoje, excluindo um pouco a parte de desenvolvimento ali, mas mais a parte de métricas, dashboards, acompanhamento, isso é muito barato. Não faz sentido não ter, isso eu concordo. Não faz sentido não ter. Consegue, inclusive, fazer de graça, se quiser. Mas existem ferramentas que fazem esse trabalho ser muito mais simples, que são muito baratas. Enfim, o Reportei, por exemplo, fazendo um jabá aqui já, é uma plataforma de dashboard. Custa R$100 por mês. Perfeito. E faz uma diferença muito grande na entrega do cliente. Ele consegue ver exatamente quanto que ele está investindo em mídia, quanto que está saindo. Quanto que está gerando de resultado. E isso é possível também a gente fazer, por exemplo, no Google Ads, tem lá dentro do gerenciador, você consegue fazer isso, mas Reportei é uma plataforma unificada para unir tudo isso num lugar só. Legal. Esse é o princípio do dashboard, você pegar esse mar de dados de marketing que você tem disponíveis e concentrar num lugar só. Isso em si já é uma diferença muito grande para o cliente. É um exemplo da tecnologia dentro do marketing. E aí tem um gatilho que você falando, eu pesquei aqui. Tá aí um diferencial
mas mais num formato... Não, obviamente, a informação ela é o petróleo. A informação é a parte mais importante. Sim. Mas estou dizendo como um efeito colateral do bem, que você acaba pegando esses elementos e você transparece para o teu cliente tamanho. Sim. Porque quando o cliente vê e recebe, nada contra, mas recebe um relatório em Word, não tem acessos, não tem uma jornada minimamente focada em tecnologia, ele não se sente seguro, no sentido do que tá um pouquinho amador. E aí você transparece exatamente ao contrário, que é um valor muito importante para grande conta. Sim. Não é mais para pequenas contas talvez não faça tanta diferença. Isso, para grandes contas faz. Mas para grandes contas é mais do que essencial. Porque quem nunca mexeu com bid ou uma conversa relacionada a uma conta grande, a gente tem essa rotina aqui dentro, assim, eles não estão interessados, óbvio que ninguém é louco de queimar dinheiro, mas não é o dinheiro. O dinheiro é uma métrica quase que secundária. Eu acho que até tá? Na minha opinião até é. Eles estão muito mais sobre a tua capacidade de executar a ideia deles com o orçamento deles e ter um resultado amplificado do que efetivamente se você está cobrando A ou B para fazer isso. É muito mais sobre eu sentir firmeza no que o João ou que na Kaizen estão dizendo para mim que eles vão conseguir fazer ou gostei da ideia que eles propuseram. Exato. Só que depois disso, cara, não adianta. Ele vai te stalkear. Ele vai entender, ele vai olhar, quer ele queira ou não, ele vai olhar para o jeito que você fala, ele vai olhar para o que você tem de estrutura. Se você quiser, muitas vezes, dependendo do cliente, ele vai querer visitar a agência. Então, cara, se você tem se a agência é no quintal da tua casa, então cara, lá já era. O nosso mercado é um pouco parecido com o direito nesse sentido. As aparências importam e muito. Sim. Uma aparência jogada não vende. Eu acho que é você não entrar inocente, né? Porque, cara, não deixa de ser uma sedução. E a aparência é importante na sedução. E a gente abriu o escritório novo agora e a gente vai fechar a maior conta da nossa vida muito por causa disso. Da estrutura que a gente tem física. E, enfim, já entrando em outro aspecto agora, que é como que a gente faz marketing para nós mesmos. Legal. A gente fez um evento de lançamento da nova sede. E a gerente de marketing desse cliente foi convidada. E no outro dia mandou um briefing pedindo orçamento e vai desenrolar e vai funcionar. É isso. É muito sobre estar disponível, aparecer, não necessariamente ter, mas parecer ter robustez e capacidade de entrega, profissionalismo, coisas pequenas, tipo um e-mail institucional não ter o domínio da agência, a agência não ter o site. São coisas muito pequenas que no final fazem uma diferença muito grande. E nas contas grandes a aparência importa mais ainda. E eu acho que a conta grande, o teu branding tem que vir antes de você. Sim. Ele tem que chegar no cliente antes de você. Então, ele já tem que pensar e te colocar, pensei nessas agências aqui. E aí de cara você tem que ter. Acho que esse é o grande fazer marketing para agência é difícil, até para gente que é especialista em fazer isso, porque a quantidade de pessoas que a gente tem que atingir é muito segmentada e pequena, dependendo do mercado, obviamente. Mas vou falar que no caso da Kaizen, que a gente foca em clientes de médio e grande porte. Cara, a gente tentou investir em tráfego, não funcionou. A gente tentou... Não é o caminho. Não é o caminho. A gente tentou fazer landing page, campanha, RD Station, e-mail marketing, não funciona. E a gente começou a investir em eventos. Funciona. E muito. Barato? Não é. Não é barato, mas tá aí, teste, resultado. A gente testou e viu que o nosso melhor meio de aquisição hoje são os eventos que a gente faz. E esse que é um canal de aquisição? Sim. Evento é uma plataforma de marketing, você consegue imprimir exatamente o branding que você quer dentro daquela pessoa. Você consegue comunicar exatamente do jeito que você quer a sua marca para aquela pessoa que está ali dentro do evento. E é importante que quando você pensar em evento, cuidado, porque eu já vi isso também acontecer muito.
convidar os clientes para ir dentro do escritório e ali rolar um amendoim. Cara, não é isso. Tem que, cara... Você tem que pensar em um negócio que vai te... vai clicar na cabeça do cliente outro nível. Vou passar por alto aqui, vamos fazer um exemplo prático. Posso até abrir números também, não tem problema, do nosso evento de lançamento. A gente investiu em som, iluminação, teve o PALED, né, que é aquela iluminação focada, a gente espalhou pelo escritório. Investiu em estrutura de visual, né, para ter TV, para todo mundo ver a apresentação. A gente investiu em catering, em bebida. Na verdade, um cliente nosso, que é uma cervejaria, cuidou da parte de bebida. Mas aí já... Enfim, você começa a criar os eventos para beneficiar os teus clientes também. Então, nesse evento, um outro cliente fez uma apresentação também do que eles são. Acaba virando uma bola de neve, entendeu? Só que um evento para 150 pessoas, que é mais ou menos o que cabe ali dentro da casa, tranquilo. Com tudo isso, a gente gastou por volta de 12 a 13 mil reais em uma noite. Para uma empresa que está começando, isso é muita coisa. Sim. Não, é um investimento que a maioria não faria. E que destruiu nossa margem de janeiro, assim. Não destruiu a margem completamente. Os sócios deixaram de ganhar dinheiro para fazer o evento. E aí é um investimento que foi muito frutífero. A gente conseguiu, vai estar conseguindo, tem processo de assinatura e tal, mas a gente vai fechar a maior conta da nossa vida por causa desse evento. Porque o evento, quando você chama uma pessoa que está fora da bolha, ela começa a entender que tu existe. E o que tu faz. Como que tu é diferente. E a gente usa o evento justamente para isso. E experiência, gente. Experiência todo mundo gosta de ser mimado. Todo mundo gosta de ir no evento, comer bem, beber bem, escutar música boa, ficar num ambiente legal e... Conectar com pessoas. Mal não tem, entendeu? Conectar com pessoas. Exato. Conexão e experiência. Então, acho que hoje, se eu tivesse de volta pro game nesse ponto, seria realmente rodadas de menos, com mais qualidade, numa experiência única. Eu levaria esses 3 elementos aqui. E, cara, você não vai pegar o teu cliente e jogar ele do avião para pular de paraquedas. Não é isso. Ele não vai pular de paraquedas em qualquer lugar também, né? Não é isso. É sobre uma experiência que eu digo assim, algo que provavelmente ele não faria, ou ele ainda nunca parou para pensar em fazer. Mas que ao mesmo tempo ele fala assim, caramba, ele vai lembrar sempre de você. Sim. E é muito importante você controlar o estímulo que você está fazendo naquela pessoa. Então o evento ele tem que ser agradável. A pessoa tem que gostar de ter ido pro evento. Exato. Porque aí já entra em psicologia, né? A gente associa o estímulo, os primeiros estímulos que a gente tem sobre alguma coisa para sempre. E você me permite aqui eu repetir aquela fala que a gente fez lá que eu fiz há poucos minutos atrás para ti, sobre o PXPE do ano passado. Né? Então, assim, e acho que exemplifica isso. Então, é você fazer um movimento sem você querer vender. Não é essa a ideia. Mas você querer, com o teu evento ou com esse movimento, resolver um problema do teu cliente. Então, para ilustrar aqui, eu falei para o João, expliquei isso para ele, os motivos do PXPE do ano passado. E aí, vamos lá. O PXPE do ano passado, a gente tinha uma onda, um tsunami de pessoas reclamando de que eles não conseguiam aumentar o ticket médio deles. Eu não consigo aumentar meu ticket médio, eu não consigo aumentar. Inclusive, uma dica muito importante para quem está começando, é muito mais fácil você diminuir o ticket médio do que aumentar. Então não começa baixo. Exato. Não começa baixo. O processo de você aumentar o ticket médio é 50 vezes mais difícil do que abaixar. Exato. E a questão deles era, muitas vezes, muito mais diagnosticando, era muito mais emocional do que efetivamente lógico. Existe uma barreiras de preço, né? Então, assim, até onde uma pessoa está disposta a pagar por determinado bem ou serviço. Sim. Existe um estudo sobre isso. Então, muitas vezes, a barreira de preço que você acha que a pessoa não está disposta a pagar, você, na tua condição de realidade, com os teus inputs ao longo da tua vida, não está. Mas o que você não pode é levar que
A tua visão, ela é exatamente a visão completa do todo, porque não é, ela é uma parte do todo. Sim. Então, feito esse primeiro frame, vamos para o segundo frame. O que as pessoas falavam lá dentro? Porque elas não conseguiam enxergar o próximo nível delas. Elas não conseguiam olhar para o negócio delas como empresário. Então, tudo era muito caro, nada dava para fazer, tudo era muito difícil de fazer. E o meu cliente não paga, isso não funciona, não dá. Então, quando a gente decidiu o PXPE, a primeira coisa que eu falei, eu quero que dê arrepio na espinha do cliente. Para que ele de verdade, ele pense e fale assim, meu Deus, nunca vou pagar esse preço. Eu não quero. É muito caro. Eu quero provocar essa pessoa para quebrar essa objeção dela que ela tem em precificação fora de uma linha de commodity de Excel. Uhum. Então, o que a gente escolheu? Qual que é o melhor hotel do Rio de Janeiro? O melhor hotel do Rio de Janeiro, Copacabana Palace. Não tinha a capacidade que a gente precisava. Segundo, Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, de frente para o mar. É um dos melhores, é o segundo melhor hotel no Rio de Janeiro ali, com certeza, de longe. Mas qual que era a ideia dessa? A ideia era que o cliente fosse transformado, essa objeção, essa dor, ela fosse transformada no estacionamento. Sem ele ter falado com ninguém. Sem ele ter se conectado ninguém. A hora que ele entrasse ali, abrisse a porta... Por que eu não comprei isso antes? Né? E falasse, eu quero mais disso. Ser bem recebido, ser bem tratado, tá num lugar lindo. Parece que é algo óbvio. Climatizado, cuidado, educação. Parece que é algo óbvio, mas o conforto, ele muda a minha experiência. Para que a pessoa olhasse e falasse assim, caracas, eu quero estar aqui. E sabe o que eu queria? Acho que essa parte a gente não chegou. Eu queria que as pessoas vissem outros empresários que ficaram hospedados lá. E ele olhasse e falasse assim, caraca, fulano ficou hospedado aqui. E adivinha, ele tem o mesmo produto que o seu, o mesmo nicho que o teu, o mesmo negócio que o teu. Preço. Qual que é a diferença? Ele elevou a barreira dele e está querendo jogar um outro nível. Então, assim, existe um termo que é sobre você experimentar o próximo nível. Então, sim, essa era a cura para essa objeção. Cara, e o único jeito de experimentar o próximo nível é abrindo mão um pouco, né? Exato. É ir para esse desconforto. Então, essa foi a ideia do PXPE ali dentro. Então, quando as pessoas entraram ali, óbvio, que nem você falou, todo mundo gosta de ser bem tratado. Um restaurante lindo, comida maravilhosa, de frente para praia, todo aquele cuidado assim, era para isso. A ideia era essa, uma transformação de impacto, e gerou esse impacto. Porque depois dali, eu comecei a falar com alguém que estava morto dentro dos clientes. Estava morto, que é o empresário. O empresário estava morto. Eu só falava com a jossa da ponta da operação. Era sempre assim, porque meu cliente não sabe, porque não sai da operação. Porque esse era reclamação de pontinha de operação. De júnior, reclamação júnior. Não tô criticando as pessoas, tô dizendo uma constatação. Ali, quando quebrou e as pessoas se uniram, ali eu falei com os empresários. E adivinham, muita coisa saiu diferente dali. Eu vi pessoas sendo transformadas, que eu fiquei 1 ano falando. Faz isso. 1 ano falando, faz isso. Não faz fez, isso. Chegou, não fez. Quando chegou lá, ele virou, Thiago, já sei o que eu tenho que fazer. O quê? Vou fazer tal coisa. Cara pálida, é o que eu tô te falando há 1 ano pra você fazer. Mas não fui eu. Ele teve que ver alguém que às vezes tinha menos tempo de mercado que ele, executando e tendo mais resultado. Aí clicou para a pessoa. Acho que é isso que falta hoje no empreendedor brasileiro. É olhar o mundo real, mas assim... Não ter medo. Não ter medo um pouco também. Mas, óbvio, e num carro que só acelera, você vai bater. Sim. Você precisa saber quando você vai frear também. Não é sobre isso. É sobre você dar aquela estilingada, depois para, organiza, cria musculatura, vai próximo nível. Para, organiza, cria musculatura e vai para o próximo nível. O que a gente está fazendo agora, né? A gente, nos últimos meses, estruturou a casa para conseguir receber mais clientes. A gente está com a casa estruturada, a gente não precisa contratar mais equipe para atender esse cliente novo que vai entrar. Mas a gente também não vai sair vendendo para tudo quanto é lado, porque a gente sabe que é um processo, é uma conta grande, tem que tomar cuidado, tem que atender. Depois da venda vem a entrega, né? Sim. A gente esquece a segunda parte, né? Não é só vender por vender, tem que de fato entregar e se transformar em parte essencial daquele negócio.
E acho que uma das coisas que não é nem pra desejar o mal, não é isso. E uma das coisas que a gente explica para clientes, principalmente quando eles conseguem alcançar o nível de jogar jogo de contas grandes, é que é o seguinte, cara, aprende que conta grande não é fiel. Então se prepara para a saída dela também, porque ela vai acontecer. Então, teve um caso de um empreendedor que ele saiu de um ticket médio de R$1.000. E foi para 100 mil. 100 mil em 6 meses. De R$1.000 de MRR. De 1.000 para 100 mil. Em um cliente. Em um cliente. Só que qual que foi o game? Não foi por falta de aviso. Tipo assim, cara, beleza. Ele considerou cuidado, que o cliente fosse ficar para frente, para sempre ali. Não deslumbra. Agora, é o jogo... Porque quando entra uma grande conta, o jogo é aprender a gerir essa grande conta e já olhar a próxima. Não é tipo assim, não é simplesmente largar. Não é isso. Virar a página rápido, mas entender, beleza, mas assim, não deslumbrar. Entender como navegar nesse mundo de grandes contas, né, que é Exato, porque eles vão embora. Às vezes eles falam assim, cara, 3, 4 meses, não gostei desse resultado, vou para uma outra agência. Tá tudo bem. Amanhã ele volta para ti. Não é esse o problema. A gente já teve contas que saíram e voltaram, fizeram jobs aqui de 2, 3 milhões e foram embora. A gente acabou de fechar uma conta aqui muito grande, que é a Pizza Hut. E assim, foi nesse jogo de sedução, de conversa daqui, pô, vamos fazer um jantar, vamos fazer um evento, vem pra cá, fala com essa pessoa, se conecta, gerou um valor absurdo, pô, a gente tem uma série de ideias, qual que é o problema que tá te tirando sono, resolvemos, criamos algumas coisas, fizemos um negócio pequeno, veio o grande, agora fez o grande. Adivinha, cria-se toda essa estrutura, mas toda estrutura que é pensada para execução, ela já é pensada pro término também, para não chegar na hora que o cara foi embora. E agora, o que eu faço com essa galera toda aqui? Não, vamos correr para tentar vender para alguém? Esquece, não vai acontecer. Então a máquina continua aqui na captação. A venda da grande conta, ela não é rápida. Não, demora. Lenta. Esse contrato demorou meses. Sim. Demorou meses. E demora muito. Demora meses. Ficou meses no pipe para fechar. E deu certo. E assim, quer dizer que vai continuar dentro da casa? Óbvio que a gente quer que fique o maior tempo possível. A gente tem clientes que estão mais de um ano dentro de casa. Mas tem alguns que já chegaram, ficaram 2, 3 meses e foram embora. Não necessariamente porque não tiraram o valor. É porque eles entenderam que, tipo assim, beleza, essa campanha foi legal, foi bacana, agora eu quero beber de outras fontes. Eles não vão se prender em uma única agência. Se você acha que você vai ter um MRR de um único cliente pro resto da tua vida grande, esquece. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, efetivamente, a grande sacada é que esse te destravou todos os outros. Sim. Então você vai bebendo cada hora num canto. É meio que a gente vai trocando as cartas. Mas sempre cresce o case faturamento. de sucesso numa conta grande, as outras vão começar a te conhecer. Exato, e você tem material e denso o suficiente para apresentar. É uma questão de tempo até uma outra conta grande te procurar. Exato. Cara, João, a gente está caminhando para o final. Foi rápido, né? Te falei que vai rápido. Não, nem parece que passou quase 1 hora já. Quase 1 hora, cara. É isso aí. O pod, a gente tem esse poder místico de aceleração do tempo. Mas, irmão, diz aí, obviamente, a gente tem essa bênção aí dessa conta que está entrando, essa grande conta, o que vocês estão fazendo dentro de um ano. Palmas, um belo de um trabalho. Cara, vocês já são diferenciados, pô, você está aqui, quis já entrar aqui dentro da Adventures, ficou, entendeu, tá hackeando, sem medo de se jogar, um moleque inteligente pra caramba. Mas eu queria saber de ti, para onde você está mirando a Kaizen, para onde vocês, como sócio, você na pessoa de responder pelos 3, obviamente, Sim. né? Mas para onde vocês estão olhando os próximos passos de vocês? Cara, então, a gente tem 2 unidades de negócios principais. A primeira é prestação de serviços de marketing e tecnologia, e esse ano a gente vai desenvolver essa primeira BU. Legal. Eu quero terminar um ano com um MRR saudável, para a gente conseguir criar corpo de empresa e conseguir olhar para outros lugares. Legal. Eu não, né? A gente, como sócios, sim, decidiu por isso. Sim. E a outra BU seria lançar marcas próprias. Legal. Talvez não necessariamente no modelo de DNVBs que nem Adventures, mas usar essa estrutura O conceito. O conceito de uma estrutura de marketing muito bem evoluída para lançar novas coisas. E aí é uma dor que eu vou ter daqui a 1 ano só. Por enquanto eu estou me preocupando em desenvolver a BU 1. E esse é o objetivo do ano. Legal, parabéns. Então a gente vai criando esses mini objetivos aí. A gente tem revisões em trimestre já.
OKRs trimestrais, que são acompanhados e são distribuídos entre os principais setores que a gente tem ali dentro. Mas além de tudo isso, o conceito principal de OKRs é ter um porquê. Então tudo parte do princípio principal, que é a gente terminar o ano com essa primeira BU bem desenvolvida. Show de bola. Quem quiser saber um pouquinho mais de vocês, conhecer a Kaizen, conhecer você, onde pode olhar lá no Instagram, @kaizenperformance.io. Eu é João Ricardo OP, também no Instagram. Legal. E aí manda mensagem lá que a gente conversa bora. Um princípio muito importante que a gente aprendeu aqui, que é compartilhar o conhecimento. Por mais que você esteja com a ideia de abrir uma empresa muito parecida com a Kaizen em Manaus, a gente vai te ajudar. Legal. Porque além da proteção de concorrência que a gente cria na nossa cabeça, vários cenários, acima disso, a lei do retorno funciona. Então, você ajudando, recebe de volta. Com certeza. Isso é algo que a gente trabalha muito forte dentro do Partners, de quebrar essa crença limitante de que... Eu acho que é muito forte do ecossistema isso, de que realmente as pessoas se ajudam. Se ajudam. E quem está entrando, acho que ainda tem um pouco de receio, não sabe, entende onde está pisando, mas depois vê que realmente... Tá todo mundo se ajudando. Até quem concorre diretamente está se ajudando. Sim, sim. Isso é muito legal. E acho que, só para finalizar aqui, é frequência e sequência. Não desiste, é difícil. Eu sei que é difícil. Terão meses que tu vai ficar no vermelho, muitos meses, inclusive. Vão ter meses que vai ficar apertado. A parte financeira, ela consome muito a gente, mas é acreditar no longo prazo. Dor do crescimento. A dor do crescimento, exatamente. Boa. E você tem que abrir mão agora para crescer depois. Não tenha medo de investir. Fechado. Parabéns, cara. Obrigado mais uma vez. Os portas estão abertas aqui do Pod do Partners, obviamente. Sempre. Conta com vocês aí ao longo dessa jornada, conta com a gente também. E também agradecer a você que aguentou a gente aqui até quase uma hora, né? Quase uma hora, mas espero que isso aqui é feito com muito carinho, espero de verdade que a gente tenha gerado o máximo de insights para você. Depois divide comigo, divide com o João, o meu é Thiago.adventures, vai achar meu perfil, senão o Partners Adventures também vai mandar as mensagens, vai achar tudo que eu falei lá no início, está lá na bio, um pouquinho do programa, do que a gente faz, e conhecer também, e uma coisa que eu te aviso também que é legal, dá uma olhada nas agências que seguem, porque assim como o João disse, assim, independente de programa, independente de estar dentro do ecossistema ou não, elas já estão nesse DNA de colaboração. Uhum. Então são pessoas que você vai mandar mensagem, os caras vão conversar com você, se você já tem uma dor, já pergunta para eles, enfim. Nunca rolou de eu mandar mensagem para um partner e ele não responder. É isso. Nunca rolou. É realmente... É uma tribo do bem. Exatamente. Todo mundo se ajudando. Boa. Valeu, galera. Até o próximo pod. Obrigado.